Olá pessoal, tá começando o Literato. Aqui você encontra as melhores dicas de leitura e conhece as histórias de grandes escritores. Na entrevista com o autor de hoje, Marcelo Soares contou um pouco pra gente sobre as vivências com a literatura. Fui fazer jornalismo porque eu gostava de escrever, né? Geralmente é o que jornalista sempre fala, né? E a nossa convidada da vez para o quadro Eu Sou é a escritora Ana Lia. A pandemia, acho que para muita gente representou um momento de virada, né? Tem ainda os quadros Café com Poesia, Tá na Lista e É Pra Ler. Fica comigo que o Literato está começando agora. Começamos com a entrevista com o autor. Marcelo Soares é da cidade de Areia e contou pra gente que uma das suas histórias foi inspirada na história dos seus pais. Vamos conferir esse bate-papo com Amanda Falcão. Hoje a entrevista com o autor é com ele, natural da cidade de Areia, mas que mora aqui em João Pessoa há muito tempo. Inclusive, o cenário belíssimo de Areia, bucólico, faz parte de uma das suas obras que a gente vai falar hoje aqui. A gente conversa com o jornalista e escritor Marcelo Soares. Marcelo, seja bem-vindo aqui ao quadro Entrevista com o Autor. Eu queria que, antes de tudo, você explicasse. Obviamente, quem é jornalista adora ler e mergulha no mundo da leitura, da cultura, mas o que é que veio antes? O Marcelo jornalista, o Marcelo pessoa literária, como é que essas duas funções se retroalimentam? Olha, eu sempre falo que eu fui fazer jornalismo porque eu gostava de escrever, né? Geralmente é o que jornalista sempre fala, né? Eu fui fazer jornalismo pensando nessa ideia de que ela era o espaço onde eu poderia trabalhar uma escrita, só que eu vi no jornalismo, né, que ele é um pouco tanto reprodutivista, ele não trabalha tanto com a questão da criatividade em termos da literatura, né? Então, depois de anos, bem uns 10 anos depois que eu tinha terminado o curso de jornalismo, eu comecei a, de fato, me interessar em produzir literatura e pensar literatura com mais dedicação, né? Como resultado dessas tuas primeiras andanças pelo mundo literário, surgiu o maior espetáculo da Terra, é isso? Isso, exatamente. Esse livro saiu em 2018 pela editora Penalux, lá de São Paulo, né? Foi feito a partir de um conto e a história de um mágico que teve a esposa falecida quando ele era mais novo, e a filha dele desandou no mundo, fugiu do circo. Geralmente o pessoal vai pro circo, foge com o circo, mas ela fugiu do circo. E 30 anos depois, mais ou menos, ele recebe uma informação de onde ela poderia estar e ele resolve retornar e buscar informação. Isso é um pouco também um retorno das origens dele, um pouco de análise sobre o personagem em si, né? E aí eu mandei para a editora Penalux, depois de feita a obra. Que inclusive a capa é belíssima. É, uma das capas mais lindas que eu tenho da minha coleção de livros. E a editora aceitou, publicou e eu fiquei muito feliz com essa publicação. Foi em 2018, já faz um tempo. Estou pensando inclusive em reorganizar, fazer uma atualização dele, acrescentar algumas coisas e relançando que vem aí já como e-book. Bom, ele saiu em 2018, isso significa que de lá para cá dá uma média de uma obra por ano, porque o teu quarto livro já está para ser lançado. Eu queria que você falasse dele. Eu estou agora com um livro pela editora Minimalismos, que a editora fez uma seleção, digamos, relâmpago de pedidos de material, e há alguns anos eu faço microcontos. Então, microcontos eu sempre estou publicando, sempre estou lançando nas minhas redes sociais e vou juntando um arquivozinho lá e fica lá guardado para um dia quando eu quiser utilizar, quiser publicar. E calhou que eu já tinha um material bom, um material bem feito. E aí eu mandei para a editora com o título de Microabismos, né? Que aí é um livro de contos de terror. Fala de terror psicológico, mas também terror sobrenatural, tem algumas questões nesse sentido. E ele continua em venda no site da editora Minimalismo. Vou fazer o lançamento em breve também dele. E aí eu fico muito feliz, porque assim, o microconto é uma área que eu gosto de trabalhar muito. Tem também novelas literárias aí no teu currículo. O Grãos de Areia, inclusive, é uma novela literária que você disse que se inspirou na história do teu pai e da tua mãe e que se passa na cidade de Areia, tua terra natal. Fala um pouquinho sobre esse livro. Esse livro aí, ele nasceu exatamente essa ideia que eu falei, da inspiração do que aconteceu com meus pais. Que lá nos anos 60 eles se encontraram, se namoraram, ficaram noivos, depois se separaram, depois voltaram, né? Depois de 40 anos de idade, depois voltaram. E eu sempre contava essa história, as pessoas diziam, que história bonita, dá um livro. E eu disse, eu vou escrever então uma história baseada, ela não é igual, ela é inspirada nessa história. E
tem essa coisa de falar um pouco sobre minhas origens, sobre meus antepassados. Falo bastante de Areia, né? Uma cidade que eu adoro, assim. Nasci lá, moro aqui desde os meus 10 anos de idade, há 30 anos eu moro aqui em João Pessoa. Mas Areia é uma cidade que é o meu xodó, eu volto sempre que eu volto lá, é uma cidade linda, né? Deliciosa. Eu fico imaginando, todas as vezes que eu vou, eu fico pensando, deve ser maravilhoso viver aqui em Areia. E é o cenário, cenário ideal para se fazer uma história de amor, eu sempre pensei isso, sabe? E teus pais puderam acompanhar um pouco dessa produção? Como é que foi esse feedback em relação a essa história? Sim, não, meu padrasto, porque assim, eu falo meus pais, mas é meu padrasto no caso, né? Mas meu padrasto mesmo, ele ficou muito emocionado quando descobriu que era sobre a história, né? Inspirado na história deles, né? Ele tem umas filhas que moram no Rio de Janeiro, ele mudou daqui da Paraíba para o Rio nos anos 60, 70. Então ele tem as filhas lá, que as filhas também ficaram muito emocionadas quando descobriram, então minha mãe também ficou muito emocionada. É muito legal, assim, né, poder trazer um pouco dessa história da gente também no que a gente produz, né? Marcelo, você é muito eclético na tua produção literária. A gente tem aqui uma história ficcional, uma história que é baseada numa história real, tem microcontos. O que é que te inspira a escrever? Olha, eu gosto muito do universo ao redor, do cotidiano das pessoas. Eu gosto muito de ouvir histórias, eu sou uma pessoa que sou um bom ouvinte, eu gosto de ouvir as pessoas e prestar atenção muito nas coisas, sou muito observador. Então, é isso aí que me inspira, de ver o mundo e tentar pensar em histórias do que aquelas coisas que eu estou captando podem me render, né? Por exemplo, agora eu estou fazendo, como eu estou fazendo uma pós-escrita criativa, eu tenho que fazer um trabalho de conclusão de curso, eu estou fazendo um livro de contos como trabalho de conclusão de curso. E é um livro de contos que também segue pelo caminho do terror, como o Microabismos, mas eu trago muita questão social, por exemplo, muitas lógicas de problemas sociais, demandas sociais, porque são as coisas que eu acompanho. Eu sou assessor de comunicação também em uma ONG, então ouço muita história, está vivendo essas demandas sociais que existem, então tento trazer um pouco do que eu estou acompanhando no mundo em redor para a minha literatura. Excelente. Marcelo, para quem está assistindo a gente, que gostou do nosso bate-papo, que quer conhecer um pouco mais do teu trabalho, fala para essas pessoas como é que elas podem ter acesso às tuas produções e também ter acesso a você. Pronto, eu estou lá nas redes sociais, né? @maisummmarcelo, porque como Marcelo é um nome muito comum, então sempre utilizei esse nome de rede social. Todas as redes sociais que existem é esse nome. E é só entrar lá e mandar uma mensagem para mim, a gente dialoga sobre como comprar os livros, como falar um pouco sobre literatura, enfim. E estou sempre aberto, né? Sempre aberto para discussão sobre literatura. Marcelo, muito obrigado por estar aqui conosco no Literato. É sempre um prazer conhecer a história de vocês e poder disseminar aí o trabalho que vocês vêm produzindo aqui em território paraibano. Eu que agradeço pelo convite e por estar podendo falar da minha literatura e falar um pouco da literatura paraibana, que é tão rica e tão maravilhosa, né? Agora, para encerrar, eu queria que você escolhesse um trechinho de um dos teus livros para ler para a gente. Bom, eu vou pegar aqui um livro de microcontos, né, que é o mais fácil de fazer e que eu gosto muito. Ou pelo último do livro, porque eu gosto muito dele. Porque, como eu falei, que é um livro que eu traz também um pouco de poesia, prosa poética, né? Então eu vou trazer. O título é Sombra. A poesia deixou suas veias, escorro por dutos de amargura e tristeza. As forças se esvaíram dos dedos frágeis e nem uma fina letra escreveu naqueles dias. Era tempo chuvoso na alma para poetizar. Obrigada, Marcelo. Abraço para você. Agora paramos rapidinho para o primeiro intervalo. Até já! Voltamos direto com o quadro É Pra Ler. Olá, sou Daniel Dantas, da Livraria do Luiz, e a minha dica de leitura, esses dois romances brasileiros, Helena, de Machado de Assis, e Senhora, de José de Alencar. Uma boa leitura e até a próxima. Agora vamos assistir ao quadro Eu Sou. Vamos conhecer hoje a história da escritora Ana Lia. Obrigada pelo convite. Eu sou paraibucana, como muitas que tem aqui. Eu nasci em Recife, mas toda a vida me criei aqui em João Pessoa. Vivia muito lá em Cá, mas a minha identidade é mais da Paraíba do que de Pernambuco. A minha relação com a literatura, ela é desde que eu aprendi a ler e a escrever. Mas eu só me assumi mesmo como escritora na pandemia. Só que essa dimensão de me assumir como escritora, como algo que não era meramente um hobby, apareceu para mim, assim, se consolidou com essa coragem mesmo há poucos anos, porque
Eu sempre entendi que a partir do momento em que eu assumisse mesmo, isso ia ganhar um tamanho muito grande da minha vida e eu precisava estar realmente preparada para lidar com isso. Eu venho também de uma família em que muito assim intelectualizada, né? Meus pais professores e o meu pai escritor. Ele não é mais, ele já é falecido, Ronaldo Monte, era um escritor importante aqui na cidade e também sempre tive esse estímulo de casa. É um livro de bolso, né, da editora Venas Abertas, que é uma editora de Belo Horizonte. E esse livro ele surge muito da necessidade, ele não foi pensado inicialmente como um livro, né, mas na rotina ali do isolamento social, eu sentia muita necessidade de partilhar coisas absurdas que aconteciam com todos nós e que pela via do humor eu partilhava aquilo ali, sabe? Essa coisa da sobrecarga do trabalho doméstico misturado com o trabalho remoto, a gestão da vida dentro de casa. Então era um momento de tamanho sofrimento e exaustão que eu partilhava cenas do cotidiano que a gente viveu ali de uma maneira muito absurda e inacreditável, né? Eu escrevi aquilo ali e foi partilhando, primeiro entre os amigos, os familiares, um foi mandando para outro, até que chegou num círculo de jornalistas que pediram para publicar aquilo ali. O jornalista Rubem Nóbrega, né, que é um querido, incentivou muito, passou a publicar no blog dele, o blog do Rubão, e começaram a me incentivar a reunir aquelas crônicas curtas, mini crônicas, e fazer um livro, né? Então essa foi a minha estreia, ali foi o momento que eu disse, realmente chegou a hora. E a pandemia, acho que para muita gente representou um momento de virada, né? Esse livro, Travessia, ele é também da editora Venas Abertas, dentro de uma coleção do Movimento Mulherio das Letras, que é um movimento literário de mulheres, né? Muito assim, incentivado pela figura da Maria Valéria Rezende, né? Que é nossa querida daqui, nossa grande madrinha literária de tanta gente. E essa é a terceira coleção do Mulherio das Letras, né? Integra, portanto, essa coleção junto com outras 33 obras. E Travessia é uma reflexão em prosa, né? É um livro de ficção que gira em torno do tema da maternidade. Me ocupava muito olhar para alguns dilemas que eu tive ao ser mãe, que tinham a ver com esse confronto mesmo com a realidade da maternidade, que é algo até hoje muito idealizado, né? É difícil às vezes até falar sobre isso, porque a maternidade ela vem como algo que é aquela coisa do padecer no paraíso, é um sonho para muitas mulheres, é a coisa que supostamente é a coisa mais linda que pode acontecer na vida de alguém. E ao vivenciar essa experiência, eu não era mais nem tão nova, mas eu senti um choque muito grande de movimentos contraditórios. Então, ao longo de alguns anos, eu fui ganhando confiança de que havia alguma coisa ali interessante como matéria para virar um livro que interessasse, sabe? Não apenas a mulheres, mães, mas também para todas aquelas pessoas que querem se aproximar um pouco dessa experiência de transformação que de alguma maneira parir, né? Incluindo homens que pensando o parto assim como uma forma de transformação, um ponto que não tem volta e que às vezes é a sua própria vida que você está ali parindo, né? Parindo uma própria vida nova. Então essa experiência de profunda transformação, mas que não é só de beleza ou só não é essa coisa fácil, me interessava pensar aqui nesse livro. É um livro pequeno, é uma novela, né? Na verdade. E eu tenho muito carinho por ele. O meu gênero literário mais confortável é a crônica. E aí, por isso mesmo que a realidade me inspira muito imediatamente, sabe? Eu, assim, sou muito ouvidos abertos e olhos de ver as coisas que acontecem à volta, as conversas dentro de ônibus, conversas com motoristas de Uber, conversas na feira.
Então, a realidade mais imediata assim, é algo que me inspira muito. O meu universo literário não vai muito para o fantástico, nem para ficção assim, mais distante da realidade, sabe? Olha, eu tenho sim algumas participações em algumas coletâneas. Eu vou destacar especialmente as antologias do Clube do Conto, que é um dos clubes de literatura assim, mais longevos do país, né? Completou 20 anos e as últimas duas edições, as duas últimas antologias, eu participo com um conto. A mais atual, lançada há poucos dias atrás, se chama Sábado. E a anterior se chama Porque Hoje é Sábado, porque é um clube que se reúne para ler contos que a gente produz de uma semana para outra, religiosamente aos sábados. Altos e baixos. Talvez o conceito de altos e baixos mereça uma revisão nesses tempos de isolamento social. A parte do alto pode ser traduzida por não estar muito para baixo, e as escalas dos baixos podem ser ampliadas até o sentido de queda livre sem a perspectiva de encontrar o chão. Como quando o café acabou e você pensa nas máscaras que não estão usando no supermercado. Ou quando o mês acabou e você não se lembra dele ter passado. Ou quando você sabe que não tem do que reclamar, com tantas coisas piores acontecendo a tantas outras pessoas. Obrigada por compartilhar com a gente um pouco da sua história, Ana. Agora vamos para mais uma pausa. Fica por aí porque hoje ainda tem um Café com Poesia e o quadro Tá na Lista. Até já! Voltamos! Separa o café porque vai ter poesia. Processo de artista. De uma folha eu faço história. Sigo o caminho que parece desconhecido ao meu ser. Quando pego o lápis, o rabisco se torna uma obra. Com os pés descalços, o palco treme de energia contida, que antes era escondida por não ser conhecida. E da música eu já não mais existo, eu vivo. Ainda semente, dizia que iria ser astronauta, só para me encontrar com a lua. Mas eu sempre fui artista, então eu fazia dela minha musa. A vida de preto em branco se tornava aquarela. Não se precisava de tinta. A imaginação já bastava diante daquela rotina. Curiosa pelo que não se conhece, busco por cantos inexplorados. E quando achados, é encontrada uma parte de mim. Em compassos e traços tenho o processo de uma artista. Mas eu não sou arte que deve ser observada com pressa. Sou feita de recortes e falhas. É dos sorrisos e lágrimas que vêm as cores. É da perda e vitória que nasce a luz. Então quem quiser que venha, mas que seja claro. A alma ansiosa segue no caminho certo. Eu acho que eu sou uma pessoa que eu vivo muito no meu próprio mundinho. E eu gosto muito de observar as coisas e eu também absorvo muito elas. E isso acaba sendo um ponto positivo e negativo, porque eu busco conhecer as coisas e refletir sobre outros pontos de vista, mas eu acho que eu absorvo tanta coisa que parece que eu faço um caos na minha cabeça e eu não consigo parar. Então, a única coisa que me faz manter o foco
E não pensar só no que eu vejo, mas no que eu sinto, é a arte. Coisa linda, né? Última pausa do Literato agora. Até já! Voltamos com mais dicas de leitura para você. Sayaka Shoji está chegando com o quadro Tá na Lista. Oi, Sayaka! Oi, Lili! Oi, pessoal! Cheguei com Tá na Lista aqui no nosso Literato com as melhores sugestões de leitura da galera de casa para vocês. Então, deixa eu chamar aqui a Beatriz Alcântara, que é jornalista e faz parte da galera do @OiClubinho, um coletivo super legal que você precisa conhecer. Aliás, ela também é minha amiga e trouxe uma dica incrível para os nossos leitores. Olha só! Oi gente, aqui é a Bel, eu sou jornalista e criadora de conteúdo de cultura pop lá no Oi Clubinho e tô aqui para falar para vocês sobre a minha mais nova obsessão literária que se chama Depois daquele Verão. Esse livro aqui é uma vibe de romance interiorano, de segunda chance e Friends to Lovers, que com certeza vai roubar seu coração. Aqui o casal se conhece ainda na infância, desenvolvem uma história de amor, terminam de forma abrupta e assim, pra saber o que aconteceu, só lendo de fato. Mas 13 anos depois eles se reencontram e é uma chance para entender se realmente esse romance acabou, não existe mais amor, ou se ainda tem aquela faísca que pode ser reacesa. Vale muito a pena você ler, eu tenho certeza que você vai sentir aquele quentinho no coração e vai ser arrebatado por esse romance. E por favor, depois que ler, vai lá no Clubinho me contar o que é que achou. Tchau! Eu adorei a dica da Bia e é claro que eu também trouxe uma dica de leitura para vocês, que hoje é o livro Caprichos e Relaxos, um clássico do poeta curitibano Paulo Leminski, lançado em 1983. A obra ela traz poesias que representam o estilo multifacetado do poeta, com aspectos trazidos do concretismo, do haikai, uma técnica de poemas curtos de origem japonesa que o Leminski ficou muito conhecido por fazer, além de contos semióticos. E esse título aqui, Caprichos e Relaxos, remete justamente a esse jeitinho do autor de brincar e lidar com as palavras na obra. E ele escreve assim, nesse jeito de falar que é tão nosso, sabe? E traz um colorido todo especial para quebrar a monotonia, sem aquela linguagem complicada de poeta. É incrível como é possível ver o banal ser transformado em arte nas mãos de Leminski. E o poeta ele usa e abusa dessa liberdade criativa mesmo. Essa inconstância do ser humano está presente o tempo todo no livro. A gente vai da melancolia ao riso, às vezes em uma mesma página. E um detalhe muito legal é que essa edição aqui da Companhia das Letras também conta com uma cronologia para quem quiser conhecer mais sobre o autor. Enfim, pessoal, esse é realmente um livro muito gostoso de ler, sabe? Que transporta para uma ludicidade que adoça a vida e deixa ela mais leve. Um livro perfeito para ser de bolso ou de cabeceira, que nos faz lembrar que ainda bem que temos a arte para nos fazer suportar a nossa realidade. Não só o silêncio, que quer dizer palavras ou bater palmas, para as performances do acaso. Sou um rio de palavras. Peço um minuto de silêncios, pausas, valsas, calmas penadas e um pouco de esquecimento. Apenas um e eu posso deixar o espaço e estrelar este teatro que se chama tempo. É isso, Lili. Hoje eu vou ficando por aqui, mas você sabe que já eu volto com mais dicas de leitura para você, né? Um beijo, tchau! Sayaka sempre com boas dicas, né? Beijo para você, Sayaka! E o Literato vai ficando por aqui. Para rever o programa de hoje, é só acessar o nosso canal no YouTube TV Cidade João Pessoa. Até semana que vem.